Boa noite, gente. Oi, para mim está sendo uma boa noite, pelo menos, né? Obrigado. Tudo certo aí? Diga uma pessoa que está do teu lado que ela está mais bonita hoje do que amanhã. Quer dizer, não, ao contrário, né? Porque, brincadeira. Gente, nós estamos na série Lion Chasers. O DJ, por acaso nós temos ali aquela vinhetazinha da série? Não sei se você consegue achar. A gente quase não tocou isso aqui, né? Põe aí, fazendo por favor. Tem música? Só para a gente lembrar que a gente está caçando um leão aqui. Lion Chasers. Isso. Tá baixinho, né? Aí. Isso aí. Muito bem, gente. É a passagem que a gente escolheu como tema para isso está escrito aqui em 2 Samuel 23, versículo 20. E fala a respeito de pessoas como você e eu, mas que fizeram algumas coisas extraordinárias. E na verdade fizeram coisas que vão contra o nosso instinto. Quem de nós veria um leão num dia de neve e o perseguiria até dentro de uma cova? Muito difícil você ver a minha pessoa fazendo uma coisa dessas, e provavelmente a pessoa que está ao seu lado, provavelmente também não faça esse tipo de loucura. Mas Benaia, nessa passagem, diz assim: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Que loucura! Que tipo de instinto, que tipo de pessoa vai atrás de um leão e mata um leão com as próprias mãos? É uma pessoa determinada, uma pessoa convicta de que ela é capaz sim de vencer e superar aqueles obstáculos que vêm diante dela. Ontem nós tivemos o Dênio, da igreja Dínamos, de São Bernardo, e ele trouxe uma mensagem tão gostosa, tão boa, e eu só quero deixar uma frase que ele citou aqui. Quando entendemos que Deus nos ama simplesmente pelo fato de sermos filhos, começamos a querer devolver esse amor. E eu acho que é importante a gente, dentro dessa série, Caçadores de Leões, para que a gente não seja simplesmente uma pessoa determinada e movida a sucesso e ambiciosa, e tudo isso é muito bom, que a gente se lembre que o amor de Deus não muda se a gente conquista muito ou pouco. É importante a gente lembrar, o amor de Deus não muda. Ele te ama do jeito que você é. Mas é claro, como todo bom pai, ele nos convida para uma jornada. Na primeira parte da série, eu falei sobre nós caçarmos o leão da tribo de Judá, Jesus. No segundo domingo passado, eu falei sobre você e eu conquistarmos a nós mesmos e prestarmos atenção. Será que nós não estamos desistindo do sonho original que Deus nos deu lá no princípio? E nesse trajeto de tentar conquistar esse sonho, a gente tropeçou e teve falhas, teve dificuldades, e a gente fica preso no passado e não no princípio daquela ideia original que Deus nos deu. E a gente fica preso nas experiências e nas emoções negativas de certas derrotas da nossa vida. E a minha proposta foi convidar você a passar desse passado e voltar para aquela origem, para aquela inspiração inicial que Deus te deu, para você continuar buscando conquistar aquilo que Deus colocou dentro de você, e vale a pena investir a sua vida nisso. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre como a gente pode, não apenas dessas maneiras,
que eu vou comentar, mas uma das maneiras a gente fazer com que o nosso propósito de vida aconteça, por exemplo, o Alexandre falou sobre History Makers, né? Então, até 30 anos, né? Você pode fazer parte desse curso. Vale a pena você construir o seu futuro junto com Deus. Mas eu quero deixar aqui, talvez 2 pensamentos, que talvez se desmembrem algumas coisas, mas 2 pensamentos essenciais que eu tenho aprendido que funciona muito bem e que vem do coração de Deus, e é a maneira que Deus encara você e eu conquistando as coisas na vida. A primeira maneira, obviamente, e isso serve para você que é cristão ou não cristão, não importa a sua fé, esse ponto inicial, sem dúvida, você pode praticar, que é trabalhar intensamente. Colocar horas homem, horas mulher nesse projeto. Investir o teu tempo, trabalhar intensamente. Trabalhar 2, 4, 6 horas não vai fazer o projeto acontecer. No início você precisa trabalhar 8, 10, 12, 14 horas. É necessário investir todo o seu tempo. Aqueles que já conquistaram algumas coisas na vida vão concordar comigo que foi necessário trabalhar intensamente, acordar cedo, dormir tarde, para que a vida aconteça. Para isso eu quero trazer Provérbios 24, 27. Diz assim, Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. A importância de você trabalhar intensamente, fazer a tua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, o seu cargo, a sua função funcionar muito bem. Você investir tudo que você tem, tudo que você é nessa profissão, nessa empresa, nesse negócio, trabalhar intensamente e fazer isso gerar fruto. Depois você pensa em comprar um bom carro, depois você pensa no seu conforto, depois você pensa em umas férias, depois você pensa em decorar a sua casa. Depois, é necessário trabalhar arduamente, intensamente e pensar em fazer os teus negócios funcionarem muito bem. É necessário pagar um preço para que o nosso futuro aconteça. E nós, como cristãos, muitas vezes transferimos para Deus esta responsabilidade. Achamos que Deus vai fazer por nós e Ele não vai fazer. Ele vai se associar a nós e ao nosso trabalho. Vai se associar ao nosso suor, à nossa intensidade, aos nossos objetivos que Ele mesmo colocou dentro de nós. Provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Só porque você tem 1 milhão, 10 milhões, não significa que isso vai durar para sempre. Você não sabe o dia de amanhã. É necessário você constantemente perceber, será que eu estou tendo problema na minha produção? Será que estou tendo problema no meu serviço? Será que estou tendo problema de qualidade? Será que estou tendo problema de absenteísmo na empresa? Será que como é que está a situação das minhas ovelhas? Será que eu tenho lã suficiente para o próximo inverno? Para vender para os meus clientes? Será que eu tenho essa capacidade de perceber a realidade da minha empresa? Ou será que eu estou fechando os olhos, não quero nem ver as contas, Deus me livre, eu vejo se eu faço isso amanhã ou não? Nós, como cristãos, temos a vantagem competitiva de termos o Espírito de Deus em nós. E é muito importante a gente não transferir para Deus aquilo que nós temos que fazer. Para que você conquiste a vida e não seja dominado pela vida, é necessário você trabalhar intensamente. Muitas vezes, nós vemos pessoas espirituais criticando as pessoas que possuem posses materiais. Mas, invariavelmente, eu vejo essas pessoas espirituais, entre aspas, que criticam aqueles que possuem bens materiais, chamando-os de materialistas, mas quando precisam de ajuda, vão bater na porta de quem? De quem é espiritual ou de quem não é espiritual?
Mas a pessoa que trabalhou arduamente, intensamente e conseguiu prosperar na vida, é claro que as pessoas vão solicitar que as pessoas que conquistaram bens, riquezas, que essas pessoas possam ajudar de alguma forma, que possam ajudar com conselhos, que possam ajudar eventualmente até com recurso financeiro, seja com empréstimo, seja com como for essa transação. Mas é importante nós como cristãos não nos escondermos atrás de uma falsa espiritualidade e desprezarmos a riqueza, porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E eu não vim aqui hoje defender o dinheiro, eu vim defender a sua intensidade. Nós saímos de uma série anterior que é O Segredo é a Intensidade. Até desenhei minha porta lá. O segredo é a intensidade. E faz toda a diferença você colocar mais do que as horas normais de um ser humano na jornada de trabalho. Faz muita diferença trabalhar com intensidade. O problema não está em você pedir que alguém te ajude. Eu já tive que fazer isso, já tive que pedir ajuda financeira na minha jornada. Mas o problema é você se esconder do seu futuro no dia de hoje. É você se esconder atrás de uma falsa espiritualidade e transferir para Deus. Deus sabe, Deus cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de mim também. É verdade, Ele vai. Mas Ele vai cuidar assim: ei, meu querido vagabundinho, levanta e vai trabalhar. Mas eu tenho um amigo meu que ele fala assim: olha, o meu dia é assim, eu acordo cedo, tomo um banho e já vou almoçar. O cara é trabalhador para dedéu, trabalha aqui só, né? Gente, o recurso que você tem hoje, exceto se você é filho do Neymar, né? Que saiu aquele memezinho, né? Que ele nunca vai precisar pagar boleto. Eu discordo porque as riquezas não duram para sempre. Você não sabe o que o amanhã vai trazer. Por isso, seja diligente em saber como estão os teus negócios. E seja diligente em saber como está a empresa onde você trabalha. Seja diligente e faça mais cursos. Seja diligente e se prepare para situações adversas. Faça suas reservas. Seja uma pessoa responsável. Seja um filho da luz. Seja aquela pessoa que as pessoas podem olhar para você e dizer: essa pessoa tem algo para me passar. Essa pessoa tem alguma experiência, alguma sabedoria, e eu vou conversar com essa pessoa. O preguiçoso sempre alegra: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. O risco, o medo, o perigo lá fora, é verdade, ele existe. Mas muitos cristãos se escondem atrás da covardia e justificam a sua atitude como uma pessoa de bom senso, como uma pessoa que é cautelosa, que evita o risco. Preste atenção de onde está saindo a sua decisão de não sair para a luta, de não sair para batalhar, de não sair para conquistar as coisas na vida. Afinal, Deus nos fez dominar sobre a terra. Ele nos fez governar sobre a terra. E existem coisas na sociedade que não basta você ficar cumbaiá com os irmãos da igreja. Tem que arregaçar as mangas e ir trabalhar junto com toda a sociedade para construir uma cidade melhor. Existem lugares que tem muitos cristãos, mas poucos intensos no trabalho. E a pobreza está instalada. O problema não é você achar que tem que ser espiritual, tem que deixar de lado o materialismo. O problema é você ter preguiça de trabalhar, você ter medo de enfrentar os desafios. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu estava me batendo numa matéria na escola, ensino fundamental ainda, e aí eu falei: mãe, é muito difícil isso aqui, como eu queria me aposentar já. E eu fiquei desesperado, porque eu estava com medo de reprovar aquela matéria. E minha mãe me deu uma boa lição de moral e consegui passar de ano.
Mas eu fiquei com medo. E o primeiro pensamento que vem é: se esconda, pule a vida. Quem já viu aquele filme Clique? Hã? E ele vai passando o filme para frente, a vida para frente, vai passando para frente, e ele evitava todo e qualquer confronto. E é nesses confrontos que a nossa vida vai sendo modelada e a gente vai sendo formado a pessoa que a gente é. Se nós fugirmos de confrontos, se fugirmos das dificuldades, nós seremos pessoas muito inferiores àquilo que Deus nos chamou para ser. Não existiria o rei Davi se não fosse um gigante Golias, se não fosse um leão agarrando as ovelhas, um urso agarrando uma ovelha, e sendo necessário Davi ir à luta para resgatar essa ovelha, ou ir à luta com Golias para proteger a honra do seu povo e do seu Deus. O preguiçoso sempre alegra. Tem um leão lá fora. Deus não nos deu esse espírito. Cada vez que você se amedronta, cada vez que você tem a tendência de se esconder, de fugir de uma batalha, invariavelmente o Espírito de Deus vai dizer assim: não faça isso. Vá em frente. Você sempre vai ouvir uma voz incentivando você a avançar, a não desistir, a ir lá e conquistar aquilo que está diante de você. Existem homens intensos, pessoas intensas na história do reino de Deus. Benaia foi uma dessas pessoas, que teve a coragem de, num dia de neve, enfrentar um leão que tem lá 300 quilos, e ele talvez com 80, 90 quilos, enfrentar uma fera como essa. É necessário a determinação e a convicção de que nós temos que avançar. O segundo ponto, ou uma segunda maneira de você prosperar, de você conquistar a vida, está 100% conectado à sua área financeira, à sua vida financeira. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar bem claro, eu quero trazer um ensinamento para você, e não um apelo para você fazer alguma coisa aqui na igreja. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu entendo como verdade na palavra de Deus, aquilo que eu vejo que Deus aprova, e é como mensageiro que eu trago essa mensagem, é como alguém que acredita no que está falando, e não em alguém que está querendo manipular alguma situação. Então você que não faz parte dessa igreja, sinta-se super à vontade para simplesmente receber uma informação, e se você quiser jogar fora, fica à vontade. Mas se você faz parte dessa igreja, está em Connect, está liderando, eu gostaria que você recebesse isso como algo que Deus está falando, mas que você seja um cristão nobre, que você pondere no seu coração, e você fale com Deus depois, e você assimile aquilo que realmente Deus está falando. Eu vou trazer algo para você muito interessante aqui. Filipenses 4, 10 a 19, diz assim, Paulo falando: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma explanação e uma pequena explicação de como ele vinha vivendo, e ele estava assim passando necessidade. Pobre, sem dinheiro, sem recurso, travado, não consegue ir e vir, precisando de um apoio financeiro. E a igreja de Filipenses se movimentou, levantou recursos e enviou para Paulo. E Paulo, ele está aqui levantando um princípio que você e eu precisamos praticar. E precisamos, como igreja, praticar melhor. Eu vejo as finanças da igreja, eu vejo como nós operamos nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, e eu vejo que existe um medo se instalando no coração de muitas pessoas, ou o medo de que esteja sendo manipulado pela sabedoria, pela sagacidade de líderes espirituais como eu. É muito importante você voltar para a palavra e não se permitir ser jogado de um lado para o outro por qualquer pregador, por qualquer necessidade, por qualquer pessoa que vem aqui na frente e use das suas artilezas para conseguir convencer você de alguma forma que alguém precisa de recurso e você é o enviado de Deus para ser essa resposta. Mas eu também não quero que você seja tolhido desse princípio que é do reino de Deus, que é dar e receber. É importante você perceber o que Paulo está falando aqui. Ele diz, gente, eu consigo viver na pobreza. Eu aprendi a viver contente, na miséria, na pobreza, na falta, mas eu também aprendi a viver na abundância, na sobra, na honra. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes pregadores tiram só esse pedacinho, tudo posso naquele que me fortalece, como aquela pessoa que vai ser multimilionária o tempo todo. Mas não foi isso que Paulo estava trazendo à tona para a igreja daquela época e para você e para mim hoje. O apóstolo Paulo está ensinando de que eu como apóstolo, quero que você seja abençoado. Sim, você me deu recursos, sim, você trouxe alívio para mim, sim, veio na hora certa, e é verdade, eu precisava como nunca desse apoio financeiro que vocês me enviaram. E aqui diz que foi um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando você aciona a sua generosidade e você doa, você dá, você dizima, você oferta, você aciona um princípio no reino de Deus que é dar e receber. Porque o apóstolo Paulo sabe como Deus opera. E o apóstolo Paulo diz, o meu Deus, ou a gente joga isso aqui fora, gente, ou a gente acredita. O meu Deus há de suprir. Quando nós fazemos algo por alguém, Deus, Ele se coloca na linha. Ele se coloca como fiador, Ele se coloca como avalista, Ele se coloca como aquela pessoa que vai te recompensar depois. É muito importante você entender que a semente financeira faz parte do reino de Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. E eu quero avançar nesse assunto. É claro que esse princípio não é simplesmente em cima do dinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui. O dar e receber também se aplica em outras áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não toca apenas finanças, toca também comportamento. Diz assim, em Lucas 6, versículos 37 e 38, o Senhor Jesus está dizendo, não julgueis e não sereis julgados. Você está semeando algo e você vai colher algo. Se você tem um comportamento de ficar julgando os outros, apontando o dedo para o pecado dos outros, você vai receber isso de volta. Porque o que você semeia, o que você dá, você vai receber de volta.
E o apóstolo Paulo fala aqui em relação às finanças que ele recebeu para o povo de Filipenses. Ele disse: vocês vão receber suprimentos, vocês vão ter as suas necessidades supridas. Aqueles que enviaram recursos financeiros receberão recurso financeiro de volta. Deus vai, mas aqui que entra o grande perigo e a grande sutileza de muitos pregadores e muitos líderes espirituais, que eles estão numa posição muito privilegiada de manipular as massas. Deus não quer em momento algum transmitir o seguinte conceito: se você me der 10, eu vou te dar 100. Ele está querendo ensinar um princípio de dar e receber. É melhor dar do que receber. Como disse o Kleber um tempo atrás, você prefere dar uma cesta básica ou receber uma cesta básica? Em que posição você quer estar? Numa posição fragilizada, de necessitado, ou numa posição mais abençoada, dando? Não se iluda, não deixe as pessoas tirarem de você esse princípio que é verdadeiro. O princípio de dar e receber no reino de Deus funciona, mas você não pode usar isso como moeda de barganha com Deus. Deus Ele não vai por esse caminho com você. Não vá por esse caminho, não deixe ninguém te conduzir por esse caminho. Quando você der, você sabe que você está dando um sacrifício aceitável a Deus, e você está trazendo alívio para alguém, é verdade. E o meu Deus vai suprir as tuas necessidades, porque, gente, é sacrifício. A igreja de Filipenses fez um sacrifício, não foi um troquinho, foi esforço, foi necessário tirar alguma coisa da poupança, e, gente, dessa vida, nada levamos, apenas as obras que nós fizemos através desse corpo. É isso que nós levamos diante de Deus. Os milhões ou as dívidas milionárias ficam, mas as nossas obras sobem diante de Deus. Então, dar e receber não é só dinheiro. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Esse é o princípio no reino de Deus, é o princípio do relacionamento com pessoas, é o princípio do relacionamento entre você e Deus, e nós precisamos agarrar esse princípio da maneira certa, não como moeda de barganha com Deus. Mateus 7, versículo 12 diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, façam vocês para eles. É a regra de ouro. Dê algo e você vai receber algo. Sorria e você recebe um sorriso. O princípio de dar e receber é uma moeda corrente no reino de Deus. E nós não podemos ler a palavra de Deus e pegar e decidir: eu vou separar o que eu gosto da palavra de Deus e o que eu não gosto eu não vou aplicar. Quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, a tendência é isolar isso e deixar de fora o contexto que foi escrito. Foi escrito num contexto de dor e sofrimento. Gente, é fácil ter fé quando está tudo bem. É fácil ter fé quando tem saúde. É fácil ter fé quando você tem dinheiro na conta. Quando os relacionamentos estão em paz, está tudo muito bom. Mas a fé, ela é necessária justamente no oposto. É nessa hora que nós precisamos de fé. E é nessa hora que nós vemos quem é homem e quem não é. A fé é uma moeda que ela se usa na hora certa. A fé não é uma moeda que você só mostra para se vangloriar. A fé não é proporcional ao teu status financeiro ou social. A fé, ela está relacionada aos momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu desafio a você caçar o seu leão nessa dificuldade. Caçar esse leão e o seu futuro nessa fraqueza.
nesse momento adverso, que você acione a sua fé e diga: é verdade, Paulo diz que no sofrimento ele foi capaz de viver contente. Que você consiga viver contente na situação que você está. Não se acomode nela, não se conforme com ela, mas busque caçar o seu leão. Não importa a situação que você esteja contente, esteja sendo movido pela fé. Na época do dilúvio, foi escrito o seguinte, em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E isto continua. Enquanto houver vida sobre a terra, a hora que você semear, você vai colher. É um princípio que Deus estabeleceu. Tem dia e noite ainda? Tem. Tem verão e inverno? Em Curitiba tem o dia todo isso. Mas tem semeadura e tem colheita. O princípio permanece. Enquanto durar a terra, nós vamos poder semear e nós vamos poder colher. E o tipo de semente que a gente semear, nós vamos colher. Se eu semeio maçã, eu vou colher maçã. E aqui eu não quero que você mais uma vez leve para o lado errado. E você faça com a intenção de ganhar dinheiro. Bom, então eu vou semear dinheiro para eu ganhar. A tua motivação está errada. O que Deus está querendo formar em você é um espírito altruísta. É transformar você como Ele é. Porque você foi feito à imagem e semelhança dEle. E Jesus, quando andava sobre a terra, Ele andava fazendo o bem por todas as pessoas, ou para todas as pessoas com quem Ele cruzasse. A intenção de Deus no princípio de semear e colher é transformar você numa pessoa que ama o seu próximo. É transformar você na pessoa que Ele é. Para que você alcance a estatura de varão perfeito, você precisa ser uma pessoa que semeia, sim, recursos financeiros na vida de outras pessoas, em instituições, na igreja, em pessoas carentes, em orfanatos. Você precisa ser como Deus, porque esta é a intenção dele, atrás de um princípio desses. Não é fazer você ser uma pessoa ardilosa, capaz de perceber, consegui descobrir aqui um princípio, se eu der 10, ele me dá 100. Você está se tornando uma pessoa aversa a quem Deus é. Não use esse princípio assim. Mas pratique dar para que você seja como Deus é. Porque Deus amou a esse mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele é uma pessoa altruísta, uma pessoa centrada no próximo. E é para isso que esse princípio serve. Não para você ser rico, mas para você ser como Deus é. Mas isso está conectado sim às vitórias da nossa vida. Está conectado sim à prosperidade da nossa vida. Essas coisas estão linkadas, porque Deus quer não apenas que você seja próspero, mas que você seja como Ele é. Alguns dizem que o homem não precisa mais semear. Porque Jesus disse, olha as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não plantam, e o Pai Celestial cuida delas. É verdade, Ele cuida, mas Deus nunca mandou o passarinho semear, mas mandou você semear. Primeira coisa que você fez, que Deus fez com Adão, não fica cantando aí para mim não, vai cultivar a terra, eu estou resolvido aqui, vai trabalhar, vamos fazer essa terra ficar bacana, vamos produzir, nisso é glorificado meu Pai, que vades e deis muito fruto. Trabalhador é uma pessoa espiritual, uma pessoa que sabe que Deus chamou ela para fazer algo sobre a terra, não para ficar simplesmente cumbaiá, Senhor. Isso tem valor. Isso é importante porque nos edifica, nos levanta, mas não muda Deus. Transforma a gente. Esse princípio de você semear
na vida de pessoas, na igreja, em projetos da igreja, isso está assim linkado à possibilidade de você ter as suas necessidades supridas. E cada um de nós tem necessidades, mas muitos de nós temos retido coisas que Deus tem nos dado para a gente dar. E eu vou mostrar para vocês isso aqui logo à frente. Quero que vocês percebam o fio da meada na palavra de Deus, como Deus olha para nós. Na época de Elias, houve seca por 3 anos e meio. E ali, Deus fala para Elias, levanta, vai até uma certa viúva lá de Sarepta, e eu já ordenei a ela que ela te sustente. Tá, beleza. Pegou as trouxinhas dele, foi andando até lá, chegou na velhinha, miserável que só. Estava catando 2 gravetinhos, e ela ia fazer um bolinho, e ia comer aquilo lá, ela e o filho, e depois disso, acabou, iam morrer. E Elias vai com a ordem de Deus, vá até a viúva, porque eu ordenei que ela sustente você. Ele chega lá, vê essa situação, eu acho que o senhor se enganou de endereço, né, Deus? Porque, coitadinha, não tem nada, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e acabou. Aí Elias pratica o princípio que ele sabe que funciona. Ele chega para a viúva e diz, faz o seguinte, vai lá, me traz um copo d'água, e aproveita, me traz um bolo, faça um pãozinho lá para mim. E ela então conta, olha, impossível, vou fazer aqui só para mim e para o meu filho, a gente vai morrer. E ele diz, vai fazer como eu estou te falando, mas traga primeiro para mim. E Elias não estava sendo um explorador de viúvas. Ele estava introduzindo para essa senhora o princípio de dar e receber. E ela deu então esta farinha, esse azeite, em forma de um pão, de um bolo, não sei exatamente o que foi. E Elias disse o seguinte, enquanto não houver chuva sobre a terra, você vai viver deste balde de farinha e desse balde de azeite. Não vai acabar. Deus vai sustentar você. Ela fez o princípio de dar, e veja, ela não fez manipulando, beleza, eu vou fazer porque eu sei que eu vou te receber de volta. Ela fez porque ela quis seguir a orientação desse profeta. Ela aplicou fé nessa orientação. E esta viúva então foi sustentada por talvez 2 ou 3 anos, não se sabe exatamente quanto tempo, em que momento Elias chegou até essa viúva, mas ela chegou a talvez passar 2 ou 3 anos sendo sustentada por causa dessa ação, dar e receber. Elias então não é um explorador de viúvas, mas um proclamador da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Certa vez, Deus, um tempo atrás, ele fala assim para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou fazer de ti uma bênção. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer de você uma bênção, que você seja na sociedade uma pessoa que abençoa, uma pessoa que dá. Não vai acabar o seu recurso. Existem pessoas que retêm mais do que devem e empobrece. Deixa eu achar essa passagem para você. Perdi. Mas enfim, é um provérbio que fala assim: existe aquela pessoa que é generosa e ela dá e ainda assim continua prosperando. E tem aquela pessoa que retém mais do que é justo.
Ou seja, eu posso reter as coisas para mim. Eu posso guardar coisas para mim. Eu posso fazer uma poupança. Eu posso investir na minha vida. Eu posso. Mas existe um ponto onde Deus diz: só que isso eu quero que você dê para tal pessoa, para tal projeto, para tal igreja, para tal entidade. Existem pessoas que retêm mais do que é justo, mais do que Deus autorizou. E tem horas que você começa a comer a semente ao invés de comer o pão que Deus te dá. Porque Deus dá a semente ao que semeia e pão para aquele que precisa comer. Ele dá as duas coisas. E você precisa perceber que tem certas coisas que Deus não deu para você tirar proveito, mas Ele deu para você abençoar alguém. Ser tu uma bênção. Para você ser uma bênção, você precisa sim caçar o seu leão. Você precisa sim trabalhar intensamente, arduamente, para que você possa prosperar e daquilo que sobejar, daquilo que você alcançar e conquistar, uma parcela disso você vai doar para alguém, você vai trazer a sua oferta. Gente, isso sou eu. Eu sei que hoje em dia o assunto dízimo parece que para algumas pessoas virou, não, isso aí é do passado, não é mais, não se aplica mais hoje. Eu digo para você que aplica, mas eu diria da seguinte maneira: não se aplica na maneira da aliança antiga, porque o dízimo Abraão deu antes da lei. Quando veio a lei, veio ação e reação. Se você for fiel nisso, eu vou fazer isso. Deus fez uma aliança com o povo hebreu. Se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Ação e reação. Mas isso acabou. O que existe agora é uma aliança em Jesus, aonde, se por acaso eu não trouxer o dízimo, acontecer alguma coisa, eu não vou ter a penalização da maldição da lei, porque nós não estamos debaixo dessa lei. Nós estamos debaixo da graça de Jesus. Mas o princípio de dar e receber permanece. O princípio da sabedoria por trás de um dízimo é de organização da sua vida financeira. É de você saber em que igreja você vai frequentar, aonde as pessoas são sérias, e você se alinhar com essa igreja e construir algo forte juntos, porque a igreja não é para ser podre de rica, mas é para ser extremamente influente e uma igreja que alivia a dor das pessoas. Teve uma igreja que, por muitos anos, recebeu muitos recursos, de muitos empresários e muitas pessoas dizimando e ofertando, forte. E de repente veio a crise, aí no governo anterior, e as pessoas começaram a perder suas empresas e seus empregos. E esses dízimos e ofertas que foram trazidos para a igreja, foram guardados, e as pessoas que começaram a ter dificuldade, a igreja começou a pagar o salário para essas pessoas que elas tinham. Se a pessoa recebia 2.000 ou 20.000 por mês de salário, a igreja ia lá e pagava 2.000, 20.000 por mês para ela se levantar novamente. Isso arrebenta, isso a Globo não mostra. Isso arrebenta com toda a falácia de que a igreja está ali para tirar teu dinheiro. Não é para isso. É um princípio que Deus estabelece para você ser um semeador e você não comer todos os recursos para você egoístamente. Pensar só em você, pensar só na sua família, mas é você organizar e ser altruísta na sua vida. Eu quero fechar amarrando, para que você não fique apenas com o pensamento, bom, se eu der, então eu recebo. É uma verdade, é um princípio, você deve praticar com um coração altruísta, ok? Não é por barganha, não faça assim. Seja uma pessoa que ama o seu próximo, seja uma pessoa generosa que investe em projetos de terceiros. Invista na igreja, invista aqui na C3. Seja participante, não apenas seja um consumidor, mas seja um parceiro de Deus. E nós não estamos precisando de dinheiro, graças a Deus. Mas como Paulo disse, eu não procuro
o donativo de vocês, mas eu procuro que vocês sejam abençoados e vocês possam acumular diante de Deus crédito. Um dia talvez a gente faça uma série sobre o galardão que a gente vai ter no céu. A vida eterna é uma coisa, galardão é outra, que é afetado por aquilo que nós fazemos enquanto vivemos. Mas eu quero amarrar e com isso encerrar dizendo o seguinte: é necessário aplicar, dar e receber em todas as áreas da nossa vida, e é necessário voltar no primeiro ponto, que é trabalhar intensamente. Eu quero que vocês percebam o coração de Deus nisso daqui. Deuteronômio 8, 7 a 9. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Você já viu como se tira cobre das colinas? É um processo árduo, é um processo doloroso, cansativo. Os escravos tinham que, quando eram para ser castigados por outros povos, mandavam para as colinas para tirar cobre, para quebrar pedra. Deus nos promete sim a vitória, Deus nos promete a conquista, Deus nos promete a abundância, Deus nos promete estar conosco no vale da sombra da morte, Deus nos promete estar conosco na prosperidade e na dificuldade. Mas Ele nunca disse que você vai poder cruzar os braços e ser uma pessoa que transfere a responsabilidade. Deus disse: ei pessoal, vocês estão indo para uma terra super boa, lá tem cobre, chega lá, achei que já estava a bacia pronta ali, cobre e tal, tem que extrair, tem que quebrar essa pedra, tem que escavar. Meu Deus do céu, que tragédia, que difícil. O coração de Deus é: eu trabalho. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também vou trabalhar. O descanso, gente, um dia virá. Um dia virá esse descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus está convidando você para uma parceria onde você entra com suor, você entra com o seu altruísmo, e Ele entra com o sobrenatural para suprir todas as tuas necessidades. É necessário trabalhar, gente. É necessário colocar as horas. Mas é necessário você dar, você doar riquezas, você doar seus recursos financeiros, para que então o Espírito de Deus possa vir e suprir todas as tuas necessidades. E elas virão. Mas você está acumulando crédito nos céus. Então seja sábio, seja intenso, caça o seu leão, trabalhe intensamente. Não permita que a preocupação tolha a sua boa ação. A ansiedade, no contexto aqui, aonde o apóstolo Paulo fala, o diabo é como um leão que ruge ao redor, procurando alguém que ele possa tragar, devorar. E ali o contexto é a ansiedade. Não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Porque se você ficar preocupado, ansioso com as coisas da vida, você não doa, você não faz, você não trabalha, você não luta, você não vai com a intensidade, você se torna egoísta e o diabo vem e te devora. Ele ruge como um leão. Ele não é leão. O leão, ele ruge para avisar perigo. Qual é o leão que vai rugir em direção à presa? A presa foge. A intenção do diabo é gritar no seu ouvido e deixar você com medo. Mas se você ficar em pé, eu sou Benaia, vem aqui que eu te mato, diabo.
Eu estou pondo as minhas horas de trabalho aqui. Eu tive uma visão de Deus aqui no meu coração. As minhas experiências não vão me segurar aqui, mas eu vou ser uma pessoa generosa, e eu vou trabalhar intensamente, e eu vou conquistar esse leão. E essa é a palavra para você. Eu não sei aonde você se encontra. Está difícil a vida? Está pesada a vida? Não desista. Vamos ficar em pé. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. É uma promessa para você. Ah, mas eu tropecei. Você já vai levantar. Me permita orar por você. Abra o teu coração. Pai querido, eu quero te agradecer, porque está escrito que nós somos mais do que vencedores. Não seremos, mas nós já somos. Já é assim. E Pai, nós sabemos que esse povo aqui, nesta casa, não vai barganhar com o Senhor, mas vai agir como o Senhor age, de uma forma altruísta, de uma forma generosa, para ver o teu reino avançando, para ver os teus milagres acontecendo em nossa vida, aceitando o sobrenatural de Deus e aceitando por as horas de trabalho que o homem deve colocar. Por isso, Pai, nós queremos honrar o Senhor com o nosso esforço, com o nosso amor, com a nossa intensidade, para sermos de fato pessoas que andam sobre a terra como Jesus andou, mais do que vencedor. Como Paulo andou, sabendo passar por qualquer situação e ainda assim estar contente e não resmungando e não murmurando contra o Senhor, mas sabendo que o Senhor está ali conosco, na vitória e na dificuldade. O Senhor está conosco. O Senhor é um Deus fiel. Não importa o que a gente faça, o Senhor está ali conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Sua vara, o Seu cajado me consolam, me guiam, me protegem, me conduzem, me levam para passos verdejantes. O Senhor sabe quando eu preciso de descanso, o Senhor sabe quando eu preciso celebrar e quando eu preciso chorar. O Senhor está ali sempre comigo. O Senhor nunca nos abandona. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor varra esse lugar, em cada coração, que haja o toque do Senhor, que os Teus anjos estejam ministrando agora, que o Teu sobrenatural aconteça agora, Senhor, porque o Senhor é sobrenatural, e nós convivemos com o sobrenatural, e cremos que o Senhor está aqui. Por isso nós nos abrimos para o Senhor, para o Seu toque, para sermos de fato pessoas que vão conquistar a vida que o Senhor colocou para nós. E Pai, conte conosco, conte com o nosso altruísmo, conte com a nossa generosidade, para realizar as obras que o Seu Filho realizaria sobre a terra, em nosso lugar. Nós queremos ser como Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que na nossa prosperidade a gente não se esqueça da generosidade. Pai, eu quero profetizar sobre cada um aqui. Eu profetizo sobre cada um aqui um espírito de Benaia, um espírito de guerreiro, um espírito de que é possível matar o seu leão, e é possível manter um coração generoso, é possível manter um coração altruísta e um coração que confia nas providências do Senhor. Eu declaro sobre você, meu irmão, minha irmã, uma vida vitoriosa, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida abençoada. Eu declaro sobre você uma pessoa cheia de luz nessa cidade, que pessoas virão até você para ouvir conselhos, para serem fortalecidas pela tua experiência, por quem você é, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Ele está aqui. Só fazer um sinal com a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você rapidamente. Se você quer fazer isso, só faça o sinal com a sua mão.